Shalom, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Tudo certo aí? Graças a Deus. Quero te convidar a fechar os teus olhos agora. Nós vamos consagrar esse tempo ao Senhor Jesus e dar as boas-vindas ao Espírito Santo no nosso culto, feito dessa forma peculiar, que é próprio para esse momento, mas com o nosso coração igualmente entregue a Ele como nosso Rei, Senhor e Deus. Fecha os teus olhos agora, inclina o teu coração ao Senhor Jesus e vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti, apresentamos esse tempo que estamos vivendo, apresentamos os nossos corações, apresentamos as nossas casas. Pai, em nome de Jesus, nós elevamos os nossos olhos para o monte, de onde vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, Senhor, não precisamos temer nada, estamos na concha das Tuas mãos. Eu quero Te agradecer pela vida de cada família aqui representada, de cada irmão, de cada irmã, daqueles que nos visitam, Senhor, pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, Pai. Eu quero abençoar a todos em nome de Jesus e consagrar esse tempo a Ti. Declarar que Tu és o nosso Rei e Senhor, Salvador das nossas vidas. E hoje nós continuamente, mais uma vez, estamos entregando, Jesus, a nossa vida a Ti, declarando Teu senhorio sobre nós. Espírito Santo de Deus, nós Te convidamos, que Tu esteja conduzindo o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, em adoração ao único que é digno de receber todo louvor, toda a nossa gratidão, toda a honra e toda a glória, Jesus Cristo de Nazaré. Que o Pai seja exaltado em nossas vidas, que o Pai seja engrandecido. Nós queremos Te exaltar com todo o nosso ser, não somente com as palavras da nossa boca, não somente com os cânticos, mas inclinar o nosso coração a Ti. Nós queremos, Pai, hoje, em nome de Jesus, ouvir a Tua voz, os Teus comandos, a Tua direção, e nós abrimos nosso coração para o aprendizado que Tu tens para nós hoje. Nos colocamos vulneráveis na Tua presença, porque somos totalmente dependentes de Ti. Por isso tudo, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Seja bem-vindo, Senhor, nessa reunião, nesse culto, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Vou passar para o Aldair e para a Carol, que vão nos conduzir em adoração. Shalom, igreja, graça e paz. Nós vamos cantar uma canção que diz que Ele é a razão das nossas vidas. E assim como a pastora já mencionou na oração dela, nós vivemos para exaltar e para adorar o nome dEle. E que nessa noite você possa agora se conectar com o Senhor e adorar a Ele nesse momento, com todo o teu ser, com tudo que tu tens. Que o teu espírito agora possa estar conectado com o Espírito Santo de Deus, amém? E que ele possa invadir a tua casa nesse momento. Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade
majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Aleluia! Nós declaramos, Pai, que independente das circunstâncias, independente do momento de incertezas que nós vivemos, Pai, nós não deixaremos de te adorar, não deixaremos de te buscar e que verdadeiramente, Pai, Tu possa ser a razão das nossas vidas, que nós venhamos a ser dependentes de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Como chuva, tua presença caia em mim, como o ar que eu respiro, que eu possa te sentir. Como chuva, tua presença caia em mim, nessa hora, Senhor. Faz chover o teu amor sobre mim. Santo Deus, só Tu pode sondar o que há dentro de mim, meu coração. Em Ti tem descansado, em Tua presença, em Tua presença. Como chuva, Tua presença caia em mim, como o ar que eu respiro, que eu possa te sentir. Como chuva, Tua presença caia em mim, nessa hora, Senhor. Faz chover o Teu amor sobre mim. Santo Deus, só Tu pode sondar o que há dentro de mim, meu coração. Em Ti tem descansado, em Tua presença, em Tua presença. Santo Deus, só Tu pode sondar o que há dentro de mim, meu coração. Em Ti tem descansado,
descansado em tua presença, em tua presença. Amém, aleluia. Que nós possamos descansar no Senhor, a vida, os nossos corações estejam nos braços do Pai, em paz, no descanso do nosso Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Obrigada, Carol, Alda. Queria passar rapidinho, então, para dar alguns avisos, alguns lembretes. Queria começar com a ação social. Queridos, até trazendo uma notícia. A nossa equipe de transformação social, diante daquilo que foi arrecadado, estava com aquela intenção de seguir acompanhando aquelas famílias, não quero mentir, acho que eram 77 famílias, e graças a Deus que nós temos uma transparência com o pessoal da própria comunidade, líderes dessa comunidade, que entraram em contato conosco, falando do quanto eles têm sido supridos também por outras instituições, outras entidades, outras igrejas. Então, nessa semana, a nossa equipe foi até um outro local, onde nós já conhecíamos o trabalho, e há uma necessidade gigante. O pessoal da trupe já conhece também, é o Asilo Gustavo Nordlund. Eles já foram lá, a Trupe da Graça já foi até lá, se não me engano, 2 vezes. E nosso contato lá inicialmente foi a pastora Elisete, que nós já conhecemos. Para vocês terem ideia, eles têm um consumo de 48 litros de leite por dia. Eles atendem atualmente 45 idosos. Só nessa semana eles tiveram uma baixa, um falecimento de 4 idosos, nenhum de Covid-19, graças a Deus, mas tiveram esses falecimentos e eles são uma instituição realmente muito carente. Então nós estamos começando a encaminhar as nossas doações para lá nesse tempo. Eu queria então trazer isso para que vocês estejam sempre bem a par do que tem sido feito com cada uma das doações. Nesse momento, há uma necessidade muito grande nessa instituição específica, especialmente, então, de leite e cobertores. Certo, queridos? Essa semana, no sábado, nós transferimos para sábado que vem a rede de crianças, no dia 6, tá? Se puder colocar aí o banner, isso às 16h30 por Zoom, da mesma forma que nós estamos conectados aqui, certo? E no domingo nós temos a ceia, Santa Ceia, onde estaremos celebrando e renovando a nossa aliança com o Senhor Jesus. Estejam preparando como família os elementos para que a gente possa estar ceando conjuntamente nessa noite do dia 7 de junho, domingo que vem, às 19 horas, certo? Os demais encontros da semana continuam regularmente. As células, as lives do apóstolo Alexandre, de segunda a sexta. Depois, no sábado, nós temos a Rede Jovem, que acontece da mesma forma às 19 horas. E na terça-feira de manhã, dia 2 de junho, então, nessa terça, a live do Cá Entre Nós comigo. Tá certo? Semana passada tivemos uma semana bem cheia, nós tivemos a Paula Togni também na sexta-feira. Quero agradecer a presença de todos, de todas. Foi um presente de Deus para nós. Até agora estou recebendo feedbacks muito positivos dessa visita da Paula até nós. E nós teremos outros momentos como esse. Amém? Lembrando que ficou hoje, acho que no começo da manhã, o vídeo da IBD, da Escola Bíblica Dominical, nessa semana, então, com um vídeo das gurias da dança, Ministério Impactar. Não sei se vocês perceberam, mas nós tivemos a presença delas dançando durante o louvor hoje. Se vocês abrirem ali, olharem as outras pessoas que estão conosco no culto, vocês vão ver ali a Jéssica, a Grazi, a Camila. Foram as que eu vi agora, assim, rapidamente. Talvez eu tenha... A Ângela, eu acho que também... Não sei se estava a Ângela também. Falei todas, Grazi? Isso, eu sei que elas estão fazendo, inclusive, como é que se diz? Uma escala, exatamente. Então, a partir de agora, elas começam a participar também.
certo? Então, aquelas famílias que não deram uma olhadinha ali no grupo da igreja, com o vídeo da IBD, ela é específico para as crianças e a ideia é realmente poder trabalhar cada um dos diferentes ministérios, as diferentes modalidades de serviço que nós temos na casa do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Gostaria de chamar o apóstolo Alexandre e passar a palavra para ele. Shalom, queridos, graça e paz. Estão me ouvindo bem aí? Quem está me ouvindo? Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Que tremendo, hein? Esse tempo maravilhoso. Amém, queridos? Um tempo poderoso que nós estamos aqui para ouvir o Senhor, para dar o nosso louvor, a nossa adoração, dar o nosso melhor a Ele. Glória a Deus. Que tremendo esse tempo. Amém? Gente, assim, ó, hoje vocês vão perceber que lá no grupo, tá? No grupo da igreja teve um posicionamento, um pronunciamento oficial do ministério em que nós não estaremos fazendo ainda nem cultos presenciais e nem tampouco células presenciais no mês de junho. Mas por que isso, pastor? Porque ainda há consenso da equipe de 12 que reunimos hoje para debater o assunto e diante das normas dos agentes públicos, tanto estadual como municipais, eles ainda têm muitas restrições e tudo que tem, toda restrição, ela não é por acaso, né? Então, inclusive, um exemplo que foi dado foi que Canoas afrouxou um pouco a restrição e a pandemia piorou, morreram inclusive crianças, então eles retrocederam no seu posicionamento em relação à pandemia. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que nós estamos aguardando principalmente o sim de Deus, né? É claro que o sim de Deus ele não vai ser contrário às autoridades instituídas por Ele na terra, mas nós precisamos estar atentos àquilo que foi deliberado e também buscar a orientação que vem dele. E uma coisa que eu tenho falado é que a nossa proteção vem dele, mas a prudência também vem dele. Então, a Bíblia diz lá que quando Jesus foi tentado, o próprio diabo tentou tentar Jesus através da palavra. E a Bíblia, e Jesus respondeu dizendo assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, ainda que seja lícito algumas coisas, nem tudo nos convém nesse momento. Então, estamos aguardando aí uma liberação maior e mais segura por parte das autoridades, assim como também uma liberação vinda do céu também, né? Que chegou a hora de reunirmos. Por enquanto, nós mantemos dessa forma para a segurança de todos. Inclusive, amados, deixa eu dizer algo para vocês. Se o prefeito de Porto Alegre liberasse as igrejas para abrir totalmente nesse momento, mesmo assim, nós não faríamos sem a autorização do Senhor. Porque assim como o prefeito tem responsabilidade sobre a cidade, o pastorzão aqui tem responsabilidade sobre a vida de vocês, né? Então, eu preciso estar ouvindo a palavra que vem do céu para a gente poder avançar nisso, tá? E quanto às células, seria muito complexo, mesmo nas cidades que têm um pouco mais de flexibilidade, seria muito complexo observar todas aquelas medidas restritivas que são estaduais, né? 2 metros de distância, não pode toque físico, tem que usar máscara, tem que ter álcool gel. Ou seja, dentro de um contexto familiar, doméstico, é muito difícil manter isso. Então, a gente achou por bem que, nesse momento, ainda não é o tempo de nós retornarmos às células presenciais. Todavia, entretanto, nós estamos a vento e popa nas células virtuais, ou seja, pelo Zoom. Tem gente fazendo célula pelo WhatsApp, que agora pode até 8 pessoas fazer uma reunião de WhatsApp. Super simples. Tem o WhatsApp, tem o Zoom, o Zoom é uma ferramenta mais poderosa, mas talvez não seja tão habitual para todos. Mas tem o Zoom, só que daí quem não paga o Zoom tem uma restrição de tempo ali, né? Até 40 minutos, se eu não me engano, a reunião.
mas o WhatsApp é liberado. Então, gente, tem várias ferramentas hoje. É fácil, fácil, fácil. Dá para fazer pelo Facebook, grupos no Facebook. É fácil, fácil. É só querer. Se não me falha a memória, também o Instagram dá para fazer alguma coisa assim. Mas, então, hoje é o tempo, tá, de nós nos esforçarmos no sentido de colocar em prática aquilo que Deus está fazendo através das ferramentas que Deus está dando. Não adianta a gente querer achar que a gente vai fazer um culto melhor se a gente fizer no templo. Não, claro que a gente quer fazer lá. O templo é para isso. Mas o que temos para hoje? Eu sempre puxo para o presente. O que nós temos para hoje? Hoje nós temos a internet e temos uma situação de pandemia que requer muito cuidado da nossa parte. Amém, queridos? E ainda, eu disse hoje para a equipe, ainda que haja alguma flexibilização, esse vírus ele é uma realidade, né? E tem gente morrendo por causa dele. Tem gente que não morreu por causa dele, estão dizendo que foi. Mas tem gente que está morrendo por causa desse vírus, né? Então, vamos prestar atenção nisso, amados. Vamos estar cautelosos. E se por acaso alguém for visitar alguém, porque agora flexibilizaram um pouco, não é isolamento, e sim distanciamento, mesmo assim, tomem cuidado. Amém, queridos? Estão entendendo? Quem está comigo nisso? Coloca no chat aí. Eu estou olhando para o chat aqui, não tem ninguém falando. Só recebi um coração agora do Rodrigo Rocha, mas foi reservado. Olha só, a Jéssica Wolff diz que Google Meet é bom e não tem limite de tempo para reunião. Joia! Glória a Deus. Amém. Vamos lá, então. Diz que está um pouco saturado. O meu som está saturado, Júnior? Tá bom para vocês o som aí? Ok. Deixa eu ver por que meu som está saturado. Só um momentinho. Alô, alô, alô. Mas está saturado ainda? Porque eu acho que talvez no início estava, que ele regula o nível de entrada. Agora tá bom o som agora, tá normal. Ok, ok, ok. Então tá. Vamos lá. Bom, amados, hoje nós vamos estudar, nós estamos estudando, tá? Eu tenho trazido palavras de oferta para você. Quem aqui está recebendo as palavras de oferta? Coloca no chat aí, tá? Eu estou trazendo 12 palavras de oferta. Eu vou trazer 12 palavras de oferta. Tem gente que não consegue entrar no link. O Rodrigo está dizendo. O Rodrigão. Hã? Ó, se não está conseguindo entrar no link, tem que clicar nele, querida. Porque assim, ó, não tem outro jeito de entrar. É só clicar no link, tá? Não tem senha, não tem nada. Talvez esteja faltando uma instalação aí do Zoom no teu dispositivo. Amém? Karine e o Volpato não estão entrando. Então, mas aqui está liberado. Nós não estamos com... Faz assim, ó. Abre a plataforma do Zoom primeiro e depois clica no link, tá? Pode ter dado algum bug. Estamos todos pelos celulares. Quem está dizendo aqui? A Cris, no Note não conseguimos. Então, deve ser uma questão, amados, de instalação da plataforma, tá? Instala a plataforma, porque assim, você pode acessar a plataforma via web no laptop, ou você pode instalar o aplicativo da plataforma no laptop. Eu aconselho que vocês instalem o aplicativo da plataforma no laptop. E talvez, se você tem instalado, a Gil está falando aqui, eu precisei atualizar para entrar. A plataforma atualizou, tá? A plataforma atualizou, então quem não está conseguindo entrar precisa atualizar a plataforma ou apagar e instalar novamente, tá? Mas uma atualização já é suficiente, tá? Essa atualização ela tem várias melhorias de segurança, melhorias de criptografia ponta a ponta, tá? Eu, inclusive, agora que estou aqui sendo anfitrião, tem aqui, ó, você está usando criptografia aprimorada. Aqui está uma mensagem para mim, uma luz verde acendendo, dizendo que eu estou usando criptografia aprimorada. Então, por causa dessa criptografia, talvez você não esteja conseguindo entrar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então.
tá bom? Às vezes, olha, essas plataformas elas são tão formatadas para dispositivos móveis que às vezes é mais fácil abrir num celular, no iPad, do que no computador. Mas o ideal, tá? Ou se você não tem como instalar, entra na parte web lá, se for mais rápido, tem o Zoom Web, tá? Daí você pode acessar por lá, que daí é a última versão. Amém. Conseguiram aí? Alguma notícia? Posso começar? Vamos lá, então. Eu tenho ministrado sobre 12 ofertas que são praticamente agora uma ampliação daquelas 5 ofertas iniciais que eu ministrei no início do ano. Porque se vocês forem estudar o texto, tem muito conteúdo dentro daqueles textos, tá? E ali a gente está sacando 12 ofertas, tá? Retirando 12 ofertas, agora com mais especificidade, com mais profundidade, tá? Eu falei há 2 semanas atrás sobre a oferta de shekel, que significa uma dimensão de prosperidade. Eu ministrei na semana passada sobre Zoevá, que é uma dimensão de restauração de herança, uma dimensão de herança, né? E hoje eu vou ministrar sobre Corbã. Mas antes de entrarmos em Corbã, eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo 23:15c. E hoje, a palavra de hoje é sobre Shavuot. O que é Shavuot? Pentecostes. Amém? Nós estamos em plena festa de Pentecostes. Então, é interessante que antes de eu entrar em Pentecostes, que é a palavra da noite, eu vou trazer aqui um texto que fala justamente aonde tem em Levítico a instituição das festas bíblicas. E aqui, em Êxodo capítulo 23, no verso 15, diz o seguinte, quem pode acompanhar, diz o seguinte, na parte C do versículo, tá? Que é lá no final, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Olha que tremenda essa revelação, essa oferta. Olha que tremendo essas festas bíblicas. E entendendo que quando nós vamos diante do Senhor, nós não devemos aparecer de mãos vazias. Mas eu quero hoje, meu Deus, eu até estou preocupado em falar isso, eu não quero. Sabe por quê? Porque tem muito aproveitador aí, sabe? Tem muito, infelizmente, muito até pastor desavisado, falando um monte de bobagem sobre ofertas, tentando talvez melhorar a sua vida ou a vida do ministério através das ofertas do povo, e não é meu objetivo. Meu objetivo é promover libertação. Quem está comigo, coloca no chat aí. Meu objetivo não é melhorar a vida de ninguém, quer dizer, a minha vida ou a vida do ministério, não. O meu objetivo é melhorar a tua vida. Se você entende isso, coloca no chat. Ó, eu entendo, tá? Porque o objetivo não é fomentar aqui qualquer tipo de teologia da prosperidade, que é essa teologia que tu dá o teu tudo, dá o teu... Não é isso. A gente pode até entregar tudo, como a viúva fez, mas se for fazer isso, é porque Deus mandou e é por entendimento. Amém? Mas não por emocionalismo, né? Eu estou aqui, fiquei emocionado, emotivo, e aí entrei e fiz coisa que eu não devia ter feito. Não é esse o objetivo. E olha, Deus está nos dando esse privilégio, porque hoje eu estou ministrando essas ofertas, mas eu não estou ministrando ela na hora que você oferta, dentro da igreja. Eu estou ministrando aqui, você vai receber, você vai orar, e se você puder, você depois vai fazer a sua oferta. Então vai dar tempo de você raciocinar, porque eu não quero nenhum tipo de oferta emocional na sua vida, eu quero que você usufrua dos benefícios da oferta. Por que oferta no sentido original? E aqui é o que eu vou falar, que talvez escandalize alguns, mas eu vou falar. Oferta significa trazer algo em troca de alguma coisa. Ai, ai, ai.
Pastor, mas não é aquele que é bendito, aquele que dá com alegria, sim. Mas não é tão espiritual, dar não esperando nada em troca. Gente, isso não é o sentido da oferta bíblica. Isso pode ser religioso, pode ser bonito, pode ser... Agora, pensa assim, as ofertas que nós estudamos lá no início do ano, por exemplo, quando sacrificava um boi, quando sacrificava uma rola, quando sacrificava um gado miúdo, um cordeiro, aquela oferta ela era dada sem propósito ou havia um propósito? Havia um propósito para aquela oferta? Sim ou não? Quem acha que havia? Coloca no chat aí. Será que a pessoa simplesmente levava um boi por nada ao altar? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que sim, tinha um propósito, né? Que tinha um propósito. Ok. Então, olha só. Jesus, ele foi entregue pelo Pai como oferta de resgate da humanidade. Deus deu essa oferta por acaso ou ele queria algo em troca? Fala a verdade, gente. Sim ou não? Deus queria algo em troca ou não com essa oferta? Sim, tudo havia um propósito. Então vamos tirar a religiosidade da nossa oferta, tá? Vamos tirar a religiosidade e nós vamos entender um pouquinho mais. Antes de eu entrar na Corbã, eu quero que você entenda, porque tem tudo a ver com isso, tá? Então, eu quero ler um texto rápido agora em Hebreus 13, versículo 11. E eu quero ampliar muito o teu entendimento sobre oferta. Sabe por quê? Porque, na verdade, a oferta é um recurso espiritual que Deus nos dá. A partir de hoje, você vai ver a oferta como um recurso espiritual para entrar no mundo espiritual, para dar um comando, para ativar alguma coisa espiritualmente. E é esse o meu enfoque aqui. É que você, através da sua oferta, consiga ativar coisas no mundo espiritual. Então, em Hebreus 13, versículo 11, diz o seguinte: pois aqueles... Olha, deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Eu não estou trazendo aqui o contexto de que o autor de Hebreus está falando aqui. Mas eu quero só pegar um exemplo de uma palavra aqui, ok? Então eu não vou trazer um contexto, porque se nós falar de contexto, nós vamos ter que falar de adoração, que é o contexto dessa oferta aqui. Mas olha só, ele faz uma referência, tá? Aqui no autor de Hebreus, o seguinte: pois aqueles animais cujo sangue é trazido dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação. Diga essa palavra aí, oblação. Alguém escreve no chat, oblação. Como oblação pelo pecado. Então, essa oferta também é chamada de oblação. Lembra que eu falei de 5 ofertas? E eram 5 de adoração, holocausto, manjares, pacíficas, 3 de adoração, né? E 2 eram compulsórias, obrigatórias. Uma era pelo pecado e outra pela culpa. Então, o sacerdote levava no Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado. Tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ou seja, Jesus foi tirado da cidade murada para ser crucificado, porque isso era princípio na época, né? Então, olha só, essa oferta de oblação. Agora, o que significa essa palavra oblação, aonde está falando claramente da oferta pelo pecado? O que é oblação? Que foi a oferta também que Jesus falou. Oblação é o sentido mais original da palavra oferta, que é corbã. Original do hebraico, essa oferta, tanto a de manjares, tanto a oferta, no sentido original, a palavra é corbã. Tá? Eu vou fazer você entender hoje o que é essa corbã, se assim o senhor permitir. Mas oblação significa trazer uma oferenda a Deus em troca de algo. Isso muda todo o sentido. Isso nos amplia e aprofunda muito o sentido do que é uma oferta. Porque parece que a oferta, ela
significa jogar alguma coisa dentro de uma caixa. E o que a Bíblia está falando não é isso. Ela está falando de um sacrifício que tem um propósito, né? Então, quando você vai no altar, o que você busca? Pois para receber a resposta, você precisa saber o que você está esperando. E hoje eu quero quebrar, em nome de Jesus, desse pensamento religioso que nós temos que dar aqui, que nós temos que dar uma oferta desinteressada. Não. Olha, eu sempre ensinei o seguinte: o dízimo é a representação da nossa fidelidade ao Senhor. É o nosso ato de fé em obediência ao que Ele determinou. A primícia é a nossa honra ao Senhor, né? É o nosso ato de fé de obedecer o que Ele determinou, que deve ser a honra a Ele na direção do sacerdócio. Agora, a oferta, ela é a nossa prosperidade. Então, o que é essa prosperidade bíblica, tá? Prosperidade é quando você entra no recurso que a Bíblia te oferece e faz como uma espécie de voto. Olha, eu estou fazendo esta oferta com um propósito. Não há nada de errado nisso. Nós vemos quantas ofertas foram feitas na Bíblia com propósitos definidos. E hoje isso não foi retirado de nós, porque aquilo que é princípio deve ser praticado. Então, só que tem um detalhe. A oferta, ela precisa ser consagrada pelo sacerdote. E aí ela tem o sentido de oblação, porque não tinha oblação ou oferta dessa forma, com esses propósitos que eu estou ensinando a vocês, sem a consagração do sacerdote. Porque o sacerdote é aquele que faz a mediação aqui na terra entre o Senhor e as suas ovelhas. É o pastor, é o sacerdote terreno. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Você vai entender isso em Hebreus. Mas o sacerdócio terreno aqui, os sacerdotes na terra, ele é aquele que libera. Por isso que quando as pessoas elas dão os seus dízimos, entregam, devolvem os seus dízimos, semeiam as suas primícias e agora fazem as suas ofertas, eu preciso ficar sabendo, porque eu não estou aí para botar a mão na tua cabeça, eu preciso liberar uma palavra profética na tua direção. Dentro daquilo, então, se você for praticar isso que eu estou te ensinando, você precisa me dizer, você mandar uma mensagem para mim: pastor, hoje eu consagrei uma shekel. Pastor, hoje eu consagrei uma corbã, que eu já vou explicar o que é. Porque é princípio bíblico, ou até mesmo uma primícia, e o dízimo eu tenho feito isso, porque nós temos o ofício sacerdotal eclesiástico como líderes aqui na igreja terrena para liberar essas bênçãos sobre a tua vida. Existe o sacerdócio real, sim, aquele que fala, vós sois raça eleita, sacerdócio real. Mas existe o sacerdócio eclesiástico, que são aqueles que foram chamados para apacentamento da igreja. E sobre estes há unção para liberar sobre a vida de todos essas bênçãos que o Senhor determinou na sua palavra. Quem está entendendo? Quem está recebendo aí? Nós não podemos deixar a nossa oferta sem propósito. Porque senão a nossa oferta ela pode ser simplesmente uma mera contribuição, ou por uma obra social, ou por misericórdia, mas não uma oferta com propósito. Por isso essas ofertas não eram compulsórias, essas que eu estou ensinando. Mas cada um fazia conforme a sua necessidade. Você está entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Então, ainda em Levítico 23, tá? Do 7 ao 9, fala da corbã. Vamos ler aqui. Levítico 23, do 7 a 9. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor, será apresentada ao
sacerdote, o qual a levará do altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, essa palavra, quando inicia o texto, que diz aqui, se a tua oferta, é Levítico 23, do 7. Não acharam aí? Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Não, perdão, Levítico 2. Desculpa. Levítico 2, tá? 7 a 9. Não era 23, era 2. Do 7 ao 9. Tá? Vai de novo aí. Pode colocar aí, Júnior. Vamos lá. Então, se a tua oferta for de manjares de frigideira, essa oferta, a palavra original do hebraico é korban. Korban. O que significa korban? E essa oferta, aqui pelo texto, pode botar o próximo versículo 8, fala assim, ó, trarás ao Senhor, será apresentada ao sacerdote. Entende? Então, o que acontece? Por que era apresentada ao sacerdote? Porque o sacerdote era aquele que liberava as bênçãos. Então, quando uma oferta com propósito é trazida no altar, o sacerdote deve liberar uma bênção. Por isso, todos aqueles que têm trazido dízimo, primícia e oferta. Agora, eu quero te ensinar, se você entrar numa dessas ofertas que eu estou te ensinando e você decidir praticá-la, me avise, ou você ofertar, me avise, ó, pastor, eu estou hoje entregando uma korban, me abençoe. Eu faço questão de te abençoar, porque aqui está o princípio. A oferta é entregue no altar, mas o sacerdote, ele vai abençoar, ele vai liberar a bênção. Então, o que é korban? Korban significa oblação. Oblação é uma oferenda ao Senhor em troca de algo. Eu sei que isso parece muito forte, mas olha, gente, eu estou estudando hebraico, eu estou estudando grego, eu estou estudando fundamentos e olha, eu também estou chocado com isso que eu estou aprendendo, entendendo, porque eu sempre achei assim, não, dá que uma mão der, não, a outra não saiba, né? Mas sempre numa, eu sei que isso é bíblico, mas sempre numa postura muito assim, eu dou quanto pode, mas nunca, Deus não vai barganhar comigo. Não, claro que Deus não vai barganhar, isso não é barganha. Isso aí é princípio, então não tem barganha quando é princípio. É você dar uma oferta com o propósito e aguarda a bênção de Deus. Esse é o sentido bíblico. Por isso eu trago com muito temor e tremor essa palavra, mas não para você se aproveitar ou para qualquer líder. Não, nós temos que fazer com consciência, de entendimento, né? Então, olha só, korban é essa oblação. Existe uma grande diferença entre colocar uma caixa para contribuição, você jogar lá qualquer valor numa caixa, ou você estar apresentando uma oferenda, uma oblação no altar. E eu estava falando com a pastora antes, e ela brincou até. O que é oblação? É obla. Não é obla. Não tem nada a ver com isso. Nós brincamos antes com isso, né? Então, o que era korban, tá? Korban também tinha um outro sentido. Naquele tempo do Antigo Testamento, a korban também era quando uma pessoa dedicava ao Senhor isso, o sentido dessa palavra oferta, ela tem a ver com uma dedicação de uma pessoa ao Senhor. Por isso que a korban, ela é uma dimensão de comunhão, que é uma dedicação a Deus. Então, assim, antigamente, uma família, quando dedicava um filho a Deus, e isso era costume muitas vezes dedicar o primogênito ao Senhor, eles dedicavam a Deus e toda a produção da vida, então, daquele filho, daquela pessoa,
deveria ser entregue para os sacerdotes. Então, era uma mão de obra mais barata que escravo, porque escravo, eles ainda tinham que alimentar, né? Eles tinham que sustentar o escravo dentro, né, dos seus cercados. Mas agora na Corbã, não. Então, alguns pais dedicavam seus filhos ao Senhor, e aí o sistema religioso da época fazia com que essas pessoas se tornassem totalmente, o trabalho, toda a produção da vida deles era para o sistema religioso da época. Então, tudo que Deus dá como princípio parece que o homem quer distorcer, né? Então, o que acontece? Jesus ficou furioso com isso, e aqui tem uma citação no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 11, se puder colocar aí. Jesus ficou furioso porque o homem, já naquela época, tinha uma predisposição à distorção do sentido original dessas ofertas. Então, olha o que Jesus fala aqui sobre Corbã. Marcos 7,11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Então Jesus estava denunciando aqui o sistema religioso, que, na verdade, eles declaravam o que poderia aproveitar de mim é Corbã. Agora, tudo que eu faço vai para o sistema religioso da época, e eu não vou cumprir o mandamento, o primeiro mandamento com promessa, que é honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, Jesus deixa claro aqui que essa honra, ela é financeira, meus irmãos. É dinheiro. A Bíblia, honra, não é tapinha nas costas. Aqui era dinheiro, porque os filhos, eles deveriam sustentar financeiramente os seus pais na velhice. Não tinha INPS, e hoje também não tem mais, né? Ó, começou velho, né? Não tinha INSS, não tinha previdência privada naquela época. Era o seguinte, o pai ficou velho, não podia mais trabalhar, a mãe também, o filho que podia trabalhar sustentava os seus pais na velhice. Mas muitos alegavam, agora é Corbã, eu não vou sustentar meus pais porque é Corbã, a minha oferta é para o Senhor. Então, eles distorciam o mandamento do Senhor. Então, qual é o sentido para nós hoje dessa Corbã? Corbã se trata de uma oferta de dedicação da sua vida para Deus, em prol da presença e comunhão, em prol da sua presença, da presença de Deus e comunhão com o Espírito Santo. Então, Corbã, para ficar claro aqui, vocês estão entendendo aí? Está muito complexo, prolixo, ou estão entendendo? Quem está entendendo, diga eu. E quem não está, diga não. Coloca no chat aí. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Parece que estão entendendo. Então vamos lá. Agora, trazendo isso para a prática. Então, se a minha oferta é com propósito, eu já trouxe 3 chaves com propósito para você entrar numa dimensão de prosperidade diferente. Se por acaso você hoje decidir dedicar uma corbã ao Senhor, você estará entrando numa dimensão de comunhão diferenciada com Ele. Então, se o que eu estou buscando é uma comunhão mais íntima com Deus, que o Senhor me abra os canais de revelação, que eu consiga entrar sem nenhum impedimento na sua presença. Então, se é assim, a chave que Ele me dá é uma oferta de corbã. Então eu entrego, ó Senhor, eu quero entregar esta oferta de corbã para entrar nessa dimensão de comunhão com o Espírito Santo. Quem está entendendo? Eu vou revisar as ofertas anteriores. Então, se eu quero entrar numa dimensão de herança,
Ou seja, se eu desejo sacrificar para que ele me liberte financeiramente, por redenção ou necessidade na área financeira, se eu quero resgatar o meu direito de herança, então eu declaro a minha oferta de Zoevá, que essa oferta é suficiente para mudar a tua situação. Então, quando você for ofertar, você, Senhor, eu estou entregando aqui uma Zoevá com esse propósito. Agora, se eu quero entrar numa dimensão de prosperidade, então eu estou me dedicando a um projeto novo, ou pedindo a libertação de uma pessoa. Este é o momento de preparar um shekel para Deus e transformar a minha oferta em moeda de troca. E agora, eu falei isso na última vez, há 2 semanas atrás, alguns se chocaram. Exatamente isso, moeda de troca. Como assim, pastor? Porque toda oferta que realmente é uma oferta bíblica, ela tem um propósito. E essa, por que moeda de troca? Porque vai ativar a intervenção de Deus e pelo preço justo do sangue de Jesus, posso reivindicar a minha prosperidade. Você está entendendo isso, meu irmão? Eu te dei 3 chaves aqui, eu vou te dar 12. Eu vou te dar 12 chaves em 12 cultos, para que você, pelo menos através de uma, você acesse uma dimensão diferenciada de provisão na tua vida. Por isso, observa, para cada oferta de Levítico tinha um propósito específico. Para cada oferta na antiguidade tinha um propósito específico, e o propósito de Deus não muda. Tanto é que Jesus está falando dessa oblação, dessa corbã no Novo Testamento. Amém? Você está entendendo? Marielle está entendendo? A Cristiane, revisa, pastor. Tá, vou revisar as 3, tá? Vamos lá. Então, corbã é uma dimensão de comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Então, se eu ofertar comunhão, corbã é porque eu estou buscando uma comunhão com Deus mais profunda, que Ele abra canais de revelação na minha vida, que eu entre sem nenhum impedimento na sua presença, então eu oro e entrego uma corbã. Eu não estou falando de valores, eu estou falando de propósitos. Amém? Agora, se eu quero a restituição da minha herança, aquilo que foi roubado, aquilo que Jesus disse que ele se fez pobre em meu lugar, para quê? Para que a herança, eu saia da condição da orfandade e entre na herança. Então a oferta é Zoevá. Agora, se eu desejo então sacrificar para que ele me liberte financeiramente, por redenção, necessidade na área financeira, se eu quero resgatar o meu direito de herança, então eu declaro a minha oferta de Zoevá, que essa oferta é para mudar a minha situação. Zoevá, exatamente. Exatamente, restituição, herança é Zoevá. E shekel, que foi que eu preguei 2 domingos atrás, é aí a dimensão da prosperidade. Não só prosperidade financeira, mas prosperidade de projetos. Então, se eu tenho um projeto novo, se eu estou pedindo a libertação de uma pessoa que não prospera nunca, a coisa não muda, esse é o momento de preparar esse shekel para Deus. Shekel é uma oferta de resgate, assim como Deus entregou o seu único filho para resgate da humanidade. Foi uma oferta de shekel. Lembra que eu ministrei sobre isso? Na de Zoevá, Jesus se fez órfão. Ou seja, ele se fez pobre, sem herança, para que nós tivéssemos direito à herança. Amém? E agora, na corbã, é essa oferta de comunhão. Então, independente de que dimensão você quer entrar, eu estou te trazendo aqui ensino para que você comece a ativar a tua provisão, a tua prosperidade na direção que você precisa. Quem está recebendo essa palavra no seu coração? Amém? Eu sei que é um pouco complexo, principalmente para que você... As outras 2 ofertas, uma é 2 domingos atrás e a Zoevá é domingo passado. Hoje eu estou falando de corbãs. Semana que vem vou falar de uma próxima oferta. Então, o que eu quero com isso? Eu quero libertar a tua mente. Libertação do entendimento para que você consiga fluir em um nível mais profundo. Porque nós temos em nosso favor as riquezas que a palavra nos apresenta para que nós possamos sair dos nossos impedimentos. As ofertas são comandos no mundo espiritual. E eu espero que a partir de hoje você nunca mais apareça diante de Deus de mãos vazias,
e você possa estar fazendo sempre oferta com propósito. E aqui, esse estudo é para te ensinar o propósito das ofertas. Amém? Não é para botar valor na tua oferta. Não é para botar quantidade na tua oferta. Não. Eu estou te ensinando o propósito da tua oblação, aquilo que você pode fazer na sua direção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo? Glória a Deus. Então vamos à palavra. Júnior, pode colocar a conta da igreja aí? Enquanto eu pego uma água. Pega uma água para mim, por favor, aqui. Coloca a conta da igreja, por favor. Se alguém deseja fazer, então, uma dessas ofertas, ou entregar seus dízimos, as suas primícias, praticar os seus princípios, gente, aí está a conta da igreja. Eu tenho praticado essas ofertas de maneira um pouco mais sistemática. Eu estou percentualizando a minha oferta. Conforme a minha renda, eu dedico parte dela para ofertar. Por quê? Porque acredito no poder sobrenatural dessas ofertas. E eu estou colocando em prática porque não adianta eu ensinar para vocês e não viver, né? Eu estou botando em prática justamente porque eu quero viver cada uma delas. E eu tenho certeza que o Senhor vai realizar e cumprir na minha vida e na sua vida tudo aquilo que Ele está prometendo. Porque eu só posso pregar aquilo que eu posso botar em prática na minha vida primeiro. Eu só posso pregar aquilo que faz sentido para mim e que transforma a minha vida. Senão é só teoria, amados. Eu não estou aqui para pregar teorias. Não faz parte do meu feitio. Amém. Vamos à palavra de hoje, então. Superado esse momento de ofertas, momento profundo, com muita informação, com muito ensino. Espero que você esteja recebendo em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de Pentecostes. Nós estamos em meio a Pentecostes. Se nós estivéssemos hoje no culto lá na Ouro Preto, na IBN, Nexus IBN Church, estaríamos fazendo uma festa linda, como foi no ano passado, mas infelizmente nós estamos aqui, assim como na Páscoa, e faz 50 dias que nós comemoramos a Páscoa, porque Pentecostes, no hebraico é Shavuot. Mas no grego é Pentecostes, né? 50 dias após o sábado de Páscoa, né? Então, o sábado pascal, ele marca, ali tem um marco no sábado pascal, e 50 dias depois, né, desse sábado vem Pentecostes. E Pentecostes é um tempo poderoso, e você vai ver que Pentecostes tem tudo a ver com essa oferta que eu trouxe hoje de Corbã, né? Você vai ver que tem tudo a ver com o propósito da oferta de Corbã. Vamos lá. Abre agora Levítico, agora sim, Levítico 23, aonde fala das festas fixas do Senhor. Levítico 23, 15. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas o senhor só prega Levítico, só coisa do Antigo Testamento. E aí eu vou dizer para você o seguinte, vou falar em João capítulo 1. No princípio era o verbo, nós estamos aqui olhando o verbo. E depois o verbo tabernaculou. Então nós pregamos o verbo quando era no princípio e depois que ele tabernaculou a gente também prega ele. Amém? Então, toda a palavra, ela é boa para ensino e para transformação do ser humano. Amém? Mas se nós não restaurarmos, e quando nós falamos de Neemias semana passada, uma das coisas que Neemias restaurou foi as festas bíblicas. E a igreja protestante, por muito tempo, se perdeu a festa porque era princípio. E se vocês forem ler no livro, é estatuto perpétuo essas festas. Elas são bíblicas, elas são para nós nos dias de hoje. Amém? Então, a partir do versículo 15, vamos ver o que a palavra diz. Levítico 23, 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Então, desde o sábado da Páscoa, 7 semanas inteiras serão
Até o dia imediato ao 7º sábado, contarei 50 dias. Então, o dia imediato ao 7º sábado é hoje, domingo, porque é o primeiro dia. O sábado é o último dia da semana, e embora domingo pareça fim de semana, mas domingo é o primeiro dia da semana. Eu já preguei isso. Amém? Isso muda toda a nossa mentalidade sobre o que Deus faz na nossa vida, porque a gente já começa, nós antecipamos a troca de ciclo quando nós compreendemos que domingo é o primeiro dia da semana. Então, até o dia imediato ao sábado, contarei 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães. Que oferta é essa, meu irmão? Corbã. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimos de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão, serão primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode, e para oferta pelo pecado, 2 cordeiros de 1 ano, por oferta pacífica. Olha quantas ofertas diferentes tem aqui no mesmo texto, né? Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamarás que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Será que Deus mudou de ideia? Sim ou não? Será que Deus mudou de ideia ou continua sendo estatuto perpétuo nas nossas gerações? Continua sendo estatuto perpétuo, né? É claro que hoje a gente não trabalha dessa forma aqui. Isso é algo que está sendo restaurado nas nossas mentes, está sendo revelado. Hoje nós não sacrificamos animais a partir de Cristo, até porque não tem templo e porque pela oferta do pecado e da culpa do pecado, Cristo já pagou o preço. E essas ofertas de manjares, ofertas pacíficas, essas ofertas de holocaustos, não há templo para fazer. Nem o judeu faz isso, porque não há tempo. Mas nós lembramos o sentido do Shavuot, né? Lembramos o sentido e dedicamos ao Senhor. Então eu quero que você compreenda o princípio, né? O que é o Shavuot, tá? O Shavuot, ele inicia com o advento da entrega da Torá no Monte Sinai para Moisés. Então, a Páscoa fala de libertação. A Páscoa fala de libertação do Egito, né? E a Páscoa fala da morte e ressurreição de Cristo. Agora, depois que o povo foi liberto, depois da Páscoa, aproximadamente 50 dias depois, Deus entrega a Torá. Deus entrega a sua lei para o povo, lá no deserto. E da mesma maneira, 50 dias depois que Cristo ressuscitou, aonde ele, na Páscoa, ali no domingo, ele ressuscita no 3º dia, mas ali naquele final de semana da Páscoa marcado, quando chega agora o tempo de Pentecostes, ou seja, 50 dias após aquele sábado que envolveu morte e ressurreição, que era o sábado de Páscoa, onde Cristo foi o Cordeiro Pascal, 50 dias depois acontece um evento sobrenatural, ou seja, o Espírito Santo é derramado sobre a terra. A descida do Espírito Santo na terra. Então, quando Cristo morre, diz a história que em torno de 40 dias ele ficou. Aqui ainda, ele ressuscita e ele fica aqui visitando, terminando a sua missão terrena, já um Cristo ressuscitado, em torno de 40 dias. Depois ele sobe aos céus, né? Ali está Atos 1, fala da ascensão de Cristo aos céus. E aí, quando chega
eles ficaram reunidos. Quando chega a 50 dias, o Espírito Santo vem sobre a terra. Então, olha a importância de Pentecostes, que marca primeiro a entrega da lei, da Torá, a entrega do verbo. É quando Deus entrega o verbo sobre a terra. O verbo não tinha encarnado ainda, mas ele já havia sido entregue na terra. E aí, depois que Cristo morre e ressuscita, Deus entrega, então, o seu Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo sobre a terra. Então, Pentecostes, nós estamos vivendo a era do Espírito Santo, nós estamos vivendo a era dessa entrega fantástica em nossas vidas, né? Então, nós celebramos hoje não só o recebimento da Torá. O que é Torá? Torá significa lei, mas o significado correto é ensino. Ensino. Mas ela também tem a ver com a lei do Senhor, a lei moral de Deus. Também é chamado de Torá todo o ensino que é entregue por Moisés ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, mas também é chamado de Torá a lei moral de Deus, aonde Deus entrega, então, aqui no Monte Sinai, através do seu dedo de Deus foram escritas aquelas tábuas da lei, né? Na verdade, não eram tábuas, era de pedra. O nome disso certo é estela, né? Estela. Quem já ouviu falar de estela? Estela é nome próprio, né, para nós, né? Mas estela são essas tábuas de pedra aonde era escrito na antiguidade. Muitos, quem estuda um pouco de arqueologia, sabe que muitos reinos antigos, eles deixaram inscrições em estelas, eram os livros da época, eram as pedras, escreviam em pedras, se chamavam estelas, né? A mais antiga encontrada na antiguidade era de um rei chamado Merneptah, né? Estela de Merneptah, quem procurar isso no Google, né? Quem procurar isso vai encontrar então essa estela mais antiga que fala do povo de Israel, né? Mas aqui Deus então deu essas tábuas de pedra ou essas estelas de pedra da lei foram entregues para Moisés, né? Com o quê? Com os 10 mandamentos, com o decálogo, aquilo que era os 10 mandamentos morais de Deus que não mudou, dentre os quais Jesus ali reivindicou, em Marcos que nós lemos, olha, vocês estão aplicando Corbã, vocês estão aplicando Corbã para não precisar honrar pai e mãe, que é mandamento, é cláusula pétrea. E aí vem esse termo cláusula pétrea, aquilo que é escrito na pedra. Gente, aquilo que é escrito na pedra não dá para passar borracha. Então, quando você vê na Constituição brasileira cláusula pétrea, é esse sentido, que foi escrito na pedra, numa estela de pedra, que não tem como passar borracha e mudar. Agora, a nossa Constituição, ela é uma colcha de retalho cheia de emenda, né? Mas vamos lá, que o assunto não é Constituição, né? Quem está recebendo aí? Né? Então, Deus manda celebrar Shavuot como festa do Senhor. Por quê? Porque ele diz assim, olha, você vai celebrar o aniversário da entrega da Torá. Então, o Shavuot é como se fosse o aniversário de quando Deus visitou a terra e escreveu nas pedras, escreveu naquela pedra e entregou para Moisés as suas leis, tá? Então, o Shavuot é um marco memorial, é uma festa que celebra a Torá. Existe uma festa dos judeus chamada Simchat Torá, que acontece no meio da festa de tabernáculos também. Essa festa Simchat Torá também celebra a Torá. Mas essa festa Shavuot, tá? Essa festa Shavuot, ela é específica de quando Moisés recebeu ali no Sinai os 10 mandamentos, né? O decálogo, aquilo que nós precisamos como base fundamental da lei moral de Deus, que ainda está valendo para nós, né? Que ainda está valendo para nós.
E eu não coloquei aqui, vamos ler, tá? Vamos ler o que celebra em Shavuot. Então, esses 10 mandamentos, vamos ler lá em Êxodo, tá? Eu sei que muita gente sabe de cor e salteado, vamos fazer uma leitura rápida para saber o que nós estamos comemorando, tá? Em Shavuot. Exatamente, ó, escrito na pedra, nem o vento nem a chuva apaga. Pelo menos num milênio pode ser que não, mas em alguns milênios apaga sim também. Essa estela, por exemplo, que eu falo, ela é 1.700 anos, se eu não me falha a memória, 1.700 anos, a de Pernepta, 1.700 anos antes de Cristo. Isso aí dá quase 4.000 anos, gente. E ainda está lá, né? Impressionante, né? Vamos lá, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras. Êxodo 20, tá? Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tá? Então ele está falando o quê? Está se referindo o quê? A Páscoa. Sou o teu Deus que ali na Páscoa eu livrei vocês. Agora vamos entrar aqui 50 dias depois. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás imagem, não terá Deus diante de mim, primeiro mandamento. Segundo, não fará imagens para ti, de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Esse é o segundo. O terceiro, não lhes adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdias até mil gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. 4. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 5. Lembra-te do dia de sábado. E a palavra original aqui é Shabat. Nós já falamos sobre o Shabat. Para o santificar. Você precisa ter um dia para santificar. Né? Então, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Querido, se você entender que Deus te abençoa trabalhando 6 dias, você não vai precisar trabalhar 7, viu? Você não vai ser abençoado mais por trabalhar o 7º dia. Você vai ser abençoado porque você está guardando o princípio do Senhor. E ele diz no 10, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, ou o Shabat do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, em tudo que nele há, e ao 7º descansou. Por isso, Senhor, abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora, os adventistas, por exemplo, eles são radicais, judeus também, com a questão do sábado, do Shabat ser no sábado. Tudo bem, eles podem errar pelo excesso, mas tem gente que está errando por não guardar nenhum dia, viu? Por não praticar o Shabat. Aí, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, olha só, aqui Deus deixa claro os seus mandamentos. Vocês vão ver, tá, depois em Deuteronômio, tá, que Deuteronômio ele é uma repetição da lei. Gênesis fala da criação, da Gênese. Êxodo fala da história da saída do cativeiro em direção ao deserto. Êxodo e Números trata sobre isso. O livro de Levítico é um livro legislativo que trabalhava as leis da época. E agora Deuteronômio é um livro que Deutero significa a repetição da lei. Então Moisés, ele não está falando, tá, uma nova lei, mas ele está repetindo a lei. E se você abrir em Deuteronômio capítulo 5, tá? Deuteronômio capítulo 5,
você vai ver a repetição dos 10 mandamentos. Repetição dos 10 mandamentos, com algumas pequenas diferenças. Por quê? Por que Moisés faz isso? Porque quando ele entregou os 10 mandamentos lá em Êxodo, há 50 dias que eles haviam saído do cativeiro, ele entregou os 10 mandamentos para um povo que ia habitar no deserto. E também toda a lei de Moisés, que está lá em Levíticos, né? O livro legislativo, é para um povo que iria viver no deserto. Então eram leis morais, eram leis sociais, leis de higiene, leis, por exemplo, Levíticos 11, leis alimentares, tudo para um povo que estaria vivendo no deserto. Agora, aqui em Deuteronômio, o povo está diante da terra da promessa, prestes a entrar na terra da promessa. Então, aqui Moisés faz uma revisão, não para um povo que ia permanecer cativo, mas para um povo que agora ia ingressar na terra da promessa. Então, aqui Moisés faz uma repetição, depois vocês vão ler em casa com calma, fazer o comparativo, né? E eles estavam aqui, se não me falha a memória, nas colinas de Golã, e estavam então aqui prestes a entrar na terra da promessa. E Moisés então faz uma repetição, não é uma segunda lei, mas é uma repetição da lei, aonde ele faz alguns ajustes para o novo momento ao qual Israel iria entrar, que é o momento da liberdade, né? Da liberdade não do deserto, mas da liberdade não. Era o momento da conquista da terra. Eles precisariam de leis para aprender a viver agora a terra da promessa e não mais para viver no deserto. Amém? Quem está entendendo? Quem está recebendo aí? Amém? Tá tudo certo aí? Glória a Deus. Ó, tem gente que está entendendo aí. Vocês estão quietinhos ou não estão entendendo nada. Quando a pessoa fica quieta no chat, ou ela não está entendendo nada, ou ela está entendendo tudo, né? Amém. Então, o Shavuot é isso, tá? É a celebração da lei do Senhor, da Torá, que foi entregue a Moisés. É o aniversário da Torá. Mas, agora trazendo para Pentecostes, que é a mesma coisa, Shavuot, só que Pentecostes é a palavra grega. Quem não sabe, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, né? E o Novo Testamento foi escrito em grego, e com alguns trechos em aramaico, por exemplo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que Jesus falou. Isso é aramaico. Por quê? Porque aramaico, na verdade, aramaico na época de Jesus era a língua oficial, era o inglês de hoje. Todo mundo fala aramaico. Dos povos antigos, assim como o inglês é uma língua universal hoje, o aramaico, ele era a língua universal da época de Jesus. Então, algumas citações de Jesus são no próprio aramaico, mas foi escrito na língua grega por causa de uma questão da cultura grego-romana da época, tá? Vamos lá, então. O que é o Pentecostes? Pentecostes, ele é esses 50 dias, né, depois da festa da Páscoa, que é onde é o aniversário da Torá. Mas acontece um evento aqui, acontece uma profecia, a profecia de Joel, que profetizou que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então vamos ler ali em Atos 2 agora. Jesus já subiu ao céu, né? Já fazia aqui aproximadamente 10 dias que Jesus tinha voltado para o céu. E eles estavam, e a instrução fiquem em Jerusalém, até vocês receberem o Espírito Santo. E eles estavam ali confinados numa sala, no cenáculo, aguardando, celebrando Pentecostes e aguardando o Espírito Santo. E aí diz aqui em Atos 2, capítulo 1, o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo,
e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, né? Olha só que interessante. Aqui, então, nós vemos o advento da descida do Espírito Santo sobre a terra, né? Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. E ao cumprir-se, então, esse dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, né? De repente, veio do céu como um vento, né? O ruá, que é um dos nomes do Espírito Santo, ruá, que é o vento do Espírito, e encheu a casa onde estavam sentados. E apareceu distribuída entre eles. Preste atenção. Apareceu distribuída, né, entre eles línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. E aí, a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então, são duas coisas, tá? As línguas foram distribuídas. Essa manifestação física, porque foi ali a manifestação vista a olho humano, a língua como de fogo, e foi distribuída. E a palavra aqui original de distribuída é manifestada entre eles, como línguas de fogo, e pousou sobre a cabeça, então, de cada um deles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo, e aqui já manifestou o dom de línguas. E passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe falasse. Ou seja, a primeira manifestação do Espírito na terra, quando ele desceu, a primeira manifestação foi o dom de línguas, variedade de línguas, né? Então, nós vemos que, eu vou falar um pouquinho sobre o dom de línguas depois, tá? Mas eu quero chamar a atenção aqui, porque eu quero trazer um entendimento rápido sobre o Espírito Santo, porque alguém pode dizer o seguinte, ó, mas o Espírito Santo, ele está em mim. Ok, ele está na tua vida. A partir do momento que você recebe Jesus, você tem o Espírito Santo em ti, amém? Você tem o Espírito Santo na tua vida. Só que é diferente quando ele manifesta. Por isso que quando nós estamos naqueles momentos de adoração, de entrega, ele sai da condição de estar dentro de nós e ele manifesta, né? E aqui nós vemos que eles estavam reunidos, então o Espírito Santo parece que ele tem um carinho de se manifestar quando a igreja está reunida para adorar, né? Então ele se manifesta na vida da igreja, porque uma coisa é a presença dele em ti, outra coisa é a presença manifesta do Espírito Santo na vida da igreja. Por isso que o congregar é importantíssimo, por isso que eu não vejo a hora de nós estarmos juntos novamente congregando, mas congregando de verdade, para que nós possamos mergulhar na sua presença e a sua presença manifeste em nosso meio. Amém? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Amém? Eu coloquei isso num devocional nessa semana sobre unidade. Quem lembra, olha lá, tem uma live que fala, acho que sobre isso, e também tem um estudo, eu acho. Agora é tanta coisa que a gente produz, eu acho que eu fiz um estudo sobre isso também. Mas olha só, eles ficaram cheios do Espírito Santo, manifestou a presença do Espírito e manifestou corporeamente, porque eram como línguas de fogo sobre as suas cabeças, né? E manifestou também espiritualmente como o dom do Espírito Santo, um dom chamado variedade de línguas. Por isso, tá? Historicamente, olha só, historicamente, há controvérsias doutrinárias em relação a isso, tá? Há visões teológicas diferentes sobre isso. Tem aqueles que acham que a pessoa, quando é batizada no Espírito Santo, e o que é o batismo? O batismo significa imersão. É quando a pessoa, o Espírito está nela, porque ela recebeu Jesus, mas ela foi batizada porque ela mergulhou tanto que ela manifestou. O Espírito manifestou de tal forma na vida dela. E tem aqueles que acreditam
que a manifestação do batismo no Espírito Santo, da imersão no Espírito Santo, é falar o dom de línguas, é a manifestação do dom de línguas. E tem outras pessoas que não acreditam, que acreditam que a partir que a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo e manifestar outro dom que não seja o de línguas, né? Existem também pessoas que acham que a pessoa pode falar em línguas e não ser batizada no Espírito Santo. Eu já acho mais doido ainda, né? Mas o que a Bíblia mostra, né? E eu prefiro crer na sincronia do que a Bíblia propõe, porque tudo que há na palavra nos traz ensinamento. Então eu creio que a primeira manifestação de uma pessoa que realmente mergulhou no Espírito Santo é o dom de línguas. Por quê? Porque o dom de línguas, ele é o único dom residente. Nós sabemos que os dons, eles são do Espírito Santo, e hoje a palavra não é sobre dons, mas eu quero falar rapidinho sobre isso. Os dons, eles são dons do Espírito. Então eu sempre digo que eu já orei por muitas pessoas e o dom de cura se manifestou na minha vida e a pessoa foi curada. Muitas pessoas foram curadas. Mas isso significa que todo mundo que ora é curado? Não. Então o dom é dele. A minha função é ministrar, mas a manifestação do dom pertence a ele. Se ele desejar manifestar o dom naquele momento, ele vai manifestar o dom e muitas pessoas serão curadas. Agora, se ele não decidir manifestar o dom, por algum motivo, por incredulidade de coração, por dureza, ou porque não chegou o tempo ainda, porque eu creio que Deus quer curar todos, mas às vezes a pessoa não alcançou ainda a fé, a revelação, não alcançou ainda o favor nesse sentido para receber essa cura. Então, eu acredito que o dom pertence a ele. Nós devemos buscar os melhores dons, sim, buscar para que eles se manifestem na nossa vida, mas não que o dom será posse em nós. Mas já o dom de línguas, ele é um dom residente, porque a partir do momento que a pessoa passa pela imersão, pelo batismo no Espírito Santo e ela fala línguas, Deus deixa esse recurso com ela que a qualquer instante ela pode dar aquela metralhada no mundo espiritual, como se diz, falando em línguas, porque quando nós falamos em línguas, nós falamos direto ao coração do Pai. Então, o dom de línguas ele é um recurso de inteligência espiritual que nós podemos ter, que nós podemos fazer orações, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando isso acontece, quando nós oramos na língua do Espírito. Amém? Quem está entendendo aí? Diz amém. Eu quero que você ainda no capítulo 2 de Atos, abre no versículo 5, e diz aqui o seguinte: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E estavam, pois, atônitos e se admiravam dizendo: vede, não são porventura galileus? O que é galileus? Era aqueles que eram da Galileia, onde Jesus teve a sua residência, em Cafarnaum, lembra? Abaixo era a Judéia, no meio entre a Judéia e a Galileia tinha a Samaria, aonde os judeus não se davam muito bem com os samaritanos, e aí vinha a Galileia. Então, era a Judéia, Samaria e a Galileia. A Samaria ficava entre o sanduíche ali, por isso eles não se davam mesmo. Então, tinha bastante judeus. Os galileus, que eram aqueles que eram da Galileia, tinha os judeus, que eram da Judéia, e tinha os samaritanos, que eram do meio, que eles não se davam muito bem, né? Então, por isso que eles se davam, porque eles tinham que passar. Então, Samaria era território de passagem. Então, olha só, estamos dizendo assim, olha, não são galileus todos que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos. Sabe que é uma dúvida que eu tirei esses dias, tá? Não é medos, é medos.
Isso aqui é uma transliteração do grego e todas as palavras do grego são acentuadas. Então, a paroxítona acentuada. Medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. Olha só quantos povos diferentes aqui. E romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? Outros, porém, zombantes diziam, estão embriagados. Por isso que daqui, eu acredito que Paulo trouxe a ideia daquele texto, né? Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Porque quando uma pessoa está cheia do Espírito, é como se ela tivesse também embriagada pelo Espírito. Ela é tomada de uma alegria, de uma embriaguez espiritual. Ela fica totalmente imersa. Assim como o álcool tira o entendimento da pessoa, né? Também, quando a pessoa está imersa no Espírito, ela parece que ela perde a lógica ao redor dela. Ela fica fora de si, ela fica embriagada pelo Espírito Santo, né? É quando tem essa imersão, esse batismo, né? Então, o que acontece? Aqui não foi somente a língua do Espírito, ou seja, fala em línguas, aqui se apresentou as variedades de línguas, porque eles ouviam cada um falar na sua própria língua natal e eles entendiam uns aos outros. Aqui se manifestou uma variedade de línguas, então o Espírito Santo veio forte, manifestando muitas línguas. E eu creio que uma verdadeira imersão, um verdadeiro batismo precisa acontecer dessa forma. Pelo menos você falando a língua do Espírito. Amém? A pastora está sonhando com o encontro com Deus. Meu Deus, encontro com Deus vai ser poderoso. Agora, mais importante que você fluir nos dons do Espírito, tá? O Espírito Santo, ele veio para gerar um fruto na tua vida, né? E eu quero revisar rapidamente, eu não quero estender muito a palavra de hoje. Já estou estendendo. Meu Deus, acho que me entregaram o microfone, era 7h20 para fazer a palavra de ofertas, que durou 40 minutos, mas a gente está estudando, amém? Então, sim, qual é o objetivo disso, né? É produzir um fruto, porque não adianta só conhecimento. Eu falei sobre isso essa semana. Onde está o teu fruto? Aquela árvore só tinha folha, só tinha conhecimento, mas não tinha fruto, era uma árvore mentirosa, uma figueira mentirosa, né? Então, aqui está o fruto que o Espírito Santo quer produzir na tua vida. É um fruto só, com 9 características desse fruto, mas é um fruto só. Não dá para te produzir uma característica e não produzir a outra. Você precisa entender que são 9 aspectos, são 9 gomos do mesmo fruto, tá? Então diz lá em Gálatas 5:22 o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Ô, Jesus, nesse tempo de confinamento, hein? Ter paciência, ser longânimo, né? O pavio não estourar muito rápido, né? O pavio não arrebentar muito rápido. Tem gente que não tem nem pavio, explode direto, né? Benignidade, você ser bom, né? Então, eu comecei falando do amor, você ter o amor para quem estão contigo, você ser uma pessoa leve, alegre, promover a paz, não a guerra, não a briga, não a dissensão, longanimidade, ter paciência, ser longânimo. Eu não estou dizendo que a gente é perfeito, amados, que a gente não perde a estribeira às vezes. Eu também passo por isso, mas a gente tem que procurar viver esse fruto da melhor forma, porque é isso que ele quer manifestar na nossa vida, né? Benignidade, então ser bom, não ser mal, né? Bondade, aliás, ser benigno, ser bondoso, bondade, fidelidade ao Senhor e aos nossos amados irmãos, mansidão, e por fim, ser manso, e por fim, domínio próprio, né? Você ter um autogoverno aqui, né? Não conseguir dominar a sua carne para você andar no Espírito. Contra estas coisas, não há lei. Então, o próprio Espírito, ele se torna
a lei dentro de ti, porque a Bíblia diz que ele vai circuncidar o nosso coração. A lei vai ser impressa nas tábuas do coração agora, não é mais uma tábua de pedra, não é uma estela de pedra, mas é uma inscrição no coração, e não um coração de pedra, um coração de carne. Então, não há lei para isso. O Espírito, ele se torna o nosso guia, né? O Espírito Santo, gente, eu ministrei essa semana uma live, tá? O Espírito Santo me fez quebrar o protocolo. Eu tinha preparado uma palavra, que foi aquela que eu ministrei na sexta, né? Onde está o teu fruto. Mas aí, comecei a falar do Espírito Santo, até me emocionei no final, não consegui parar mais. O Espírito Santo tomou conta e tem recebido vários feedbacks dessa palavra, de muitas pessoas que foram impactadas, porque eu percebi que ele estava falando. E quando a gente percebe que o Espírito Santo está à frente e assume o negócio, é melhor não atrapalhar. Tira o time. Quando tu vê que ele toma conta, tira o time, né? E aí, eu quero terminar aqui dizendo que você talvez precise ouvir essa palavra. E essa palavra, no final, ele me deu o nome, Vem Andar Comigo. Né? Eu acho que Vem Andar Comigo, acho que eu botei o nome da palavra. E depois eu estava estudando a Bíblia, olha o que diz o capítulo, no versículo 25 de Gálatas 5, tá? Gálatas 5, versículo 25. Diz assim, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então o Espírito Santo está te convidando para você andar com ele. E aí veio esse nome na hora eu estava fazendo a live, e aí eu disse assim, queridos, eu vou botar um nome aqui agora que está me vindo, vem andar comigo. Vem andar comigo. E aqui depois eu vi na palavra que tem fundamento, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, Pentecostes, meu irmão, é quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida. Você está se lembrando que o Espírito Santo veio e desceu sobre a tua casa, desceu sobre a tua vida, mas não viva só no Espírito, ande com ele, não deixe ele confinado dentro de ti, e você não se relaciona com ele, anda no Espírito, anda em relacionamento com ele, aprenda a se relacionar. E nessa palavra que eu ministrei, acho que foi na quinta-feira, vem andar comigo, eu falei exatamente como desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. E eu falei da minha experiência, como é o meu bate-papo com ele, como funciona, como você desenvolver isso. Se você não sabe ainda, por favor, vá lá, assista a live da quinta. Vem andar comigo, porque se nós vivemos no Espírito, nós devemos também andar no Espírito. Amém? Então ele te chama para você andar com ele. E Pentecoste é essa celebração. Agora não estamos mais sozinhos. Temos o verbo. Temos o verbo que foi publicado lá nas tábuas de pedra. Temos o verbo, né? A lei do Senhor. Mas depois o verbo tabernaculou, subiu ao céu, foi glorificado, enviou o seu Espírito sobre a terra e hoje ele está dentro de nós. Só que ele quer que nós devamos também andar com ele, nos relacionar com ele, celebrá-lo. E quando nós nos reunimos como igreja, também permitir que ele manifeste na terra, ele tome conta do ambiente. O Senhor quer manifestar os seus dons, o Espírito Santo quer manifestar os seus dons. Ele quer que você viva uma verdadeira imersão nele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem está recebendo essa palavra, diga eu, em nome de Jesus. O Rodrigão está falando, andar com ele, maturidade espiritual. É verdade. A Cris está falando que foi lindo, deve ser a palavra de quinta, né? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu recebo. Amém. Queridos, que delícia estar ministrando com vocês aqui. Me perdoe se eu estendi muito a palavra, mas é uma vez por semana que a gente tem a oportunidade de ministrar uma palavra mais profunda, com um pouco mais de conhecimento e riqueza, né? Que é o domingo. A live é uma palavra devocional que a gente traz, tem sido tremendo, de segunda a sexta nós estamos ministrando, para que você seja sustentado nesse tempo em que nós estamos com sérias restrições e limitações. Mas o culto de domingo é uma palavra de ensino mais profundo, é uma palavra para te desatar e para que você possa, então, entrar numa outra dimensão, tanto na sua prosperidade financeira, na sua prosperidade da sua casa, dos teus projetos,
como também você conhecer mais o Senhor, conhecer mais a sua palavra e poder meditar mais profundamente, entendendo o que a Bíblia quer nos ensinar nesse tempo. Eu espero que você tenha aprendido coisas hoje, em nome de Jesus. A Marielle está dizendo, foi maravilhoso, pastor, poder falar mais, é verdade. O Felipe está dizendo, família Corrêa, né? Tremendo, pastor, amém. Aqui um monte de letrinha que eu não sei quem é, ótimo te ouvir, pastor. A Jéssica diz, é tão bom ouvir e aprender muito mais. Amém, querida. A Cris está confirmando, sim, a palavra do Espírito Santo, amém, amém. E a Marielle está dizendo, aprendi muito hoje, glória a Deus. Esse é o objetivo. Amados, eu vou orar para nós encerrar, então. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um Pentecostes. Ainda que nós possamos não estar numa grande festa presencial, mas o nosso coração está em festa, porque o Senhor está conosco. Por isso, Pai, manifesta a tua presença em nossas vidas e que nós possamos ser um canal de manifestação do teu Espírito sobre a terra. Senhor, nos ensina a viver contigo, nos ensina a caminhar contigo, e eu creio que aquela palavra de quinta-feira, Senhor, foi já uma preparação para esse Pentecostes, foi o Senhor nos presenteando com aquela ministração ao qual nós pudemos ali te compreender um pouco mais, crescer um pouco mais. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e ela nos leva a lugares altos. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, compreender os teus caminhos, que nós possamos, em nome de Jesus, compreender a tua palavra, que nós possamos, em nome de Jesus, ter uma vida assertiva sobre essa terra e que o Senhor possa estar nos direcionando em todas as coisas. Pai, para aqueles que vão ofertar, nós pedimos a tua bênção e o entendimento e a revelação deste propósito para o qual o Senhor está nos ensinando e nos mostrando. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Só um último detalhe. Se você entendeu a palavra de ofertas e decidiu praticar, manda para mim uma mensagem. Olha, eu fiz uma oferta assim de Corban, ou de cheque, ou de Zoivá, que foi aquilo que foi ministrado, que eu faço questão de te abençoar, tá? Eu também te recomendo uma sugestão, percentualiza um percentual da tua renda e leva a sério essas ofertas. Você vai ver o milagre que vai acontecer na tua vida. São portais de acesso no mundo espiritual para que você possa mudar a realidade da sua história. Em nome de Jesus, eu coloco isso para ti. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos poderosamente. Fiquem na paz de Jesus. Vou abrir o microfone de vocês aqui para vocês darem um tchau. Em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Estou com muita saudade de todos. Não esqueça de mandar uma mensagem para mim. Deus abençoe a todos. Saudade, pastor. Saudade, queridos. Saudade. Saudade, Ano. Amo vocês. Muito obrigado por deixarem as telas ligadas, viu? Muito obrigado por deixarem a imagem ligada, viu? Vocês são especiais, amo vocês. Tchau, queridos. Fiquem na paz de Jesus. Falou, Rodrigão. Martim. Fala, gurizada. Aqui. Rodrigão. Deus abençoe vocês. André. Beijo grande, muita saudade. Iruna. Seu Henrique. Manilda. Mãe, te amo. Isa. Ô, Ju, quero churrasco. Adri, bom te ver aqui na família IBN, amada. Amém. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Adriane. Oi, Flor.
Seja bem-vinda, Adriane. Ai, a flor, meu Deus, Ju. Coisa mais linda de sua vovó. Ai, florzinha. A florzinha amada, meu Deus, vontade de Ei, apertar a sogro velho. Ah, que amada. saudade. Tchau, queridos. Te amo, pai. Tchau, André. André.